convencional e despertou ideias coléricas, irritantes e desvairadas. Compreenda, na guerra, na política e na cultura o que é não convencional, sejam os elefantes e bois de Aníbal ou o urinol de Duchamp, nunca é material ou melhor, nunca é apenas material. O não convencional só pode surgir da mente, algo surpreende, não é o que esperávamos. Em geral basearmos nossas expectativas em convenções, clichês, hábitos familiares de ver as coisas, naquilo que é comum. Muitos artistas, escritores e outros produtores de cultura parecem acreditar que o auge do não convencionalismo é criar imagens, textos e outras obras que são simplesmente esquisitas, surpreendentes ou chocantes de alguma maneira. Estas obras podem gerar um furor momentâneo, mas não têm nada da força do não convencional e extraordinário porque não possuem nenhum contexto contra o qual gerar atrito, elas não contrariam nossas expectativas. Nada mais do que estranhas, elas rapidamente são esquecidas. Quando lutar para criar o extraordinário, não se esqueça, importante é o processo mental, não a imagem ou a manobra em si. O que realmente choca e não sai da cabeça são aquelas obras e ideias que brotam do solo do que é comum e banal, que são inesperadas, que nos fazem questionar e contestar a própria natureza da realidade que vemos à nossa volta. Decididamente, na arte, o não convencional só pode ser estratégico. Imagem. O arado. O solo precisa estar preparado. As lâminas do arado reviram a terra em constante movimento, arejando o solo. O processo deve continuar todos os anos ou as ervas mais daninhas tomarão conta e o solo cheio de grumos sufocará toda a vida. Da terra, arada e fertilizada, as plantas mais nutritivas e maravilhosas podem emergir. A autoridade, em geral, enfrenta-se o inimigo com o que é ortodoxo, e se conquista a vitória com o heterodoxo. O heterodoxo e o ortodoxo se produzem mutuamente, como um ciclo vicioso. Quem pode esgotá-los? Sun-Tzu, século IV a.C. Inverso. Não existe nenhum valor em atacar os adversários de uma direção ou de um modo esperado, permitindo que enrijeçam sua resistência, isto é, a não ser que sua estratégia seja o suicídio. 25. Ocupe o terreno elevado da moral. A estratégia justa. Em um mundo político, a causa pela qual você está lutando deve parecer mais justa do que a do inimigo. Pense nisto como o terreno moral que você e o outro lado estão disputando, ao questionar os motivos de seus adversários e fazê-los parecer perversos, você pode estreitar suas bases de apoio e espaço de manobra. Maiar nos pontos frágeis da imagem pública deles, expondo possíveis hipocrisias. Jamais suponha que a justiça de sua causa seja evidente por si mesma, publique-a e a promova. Quando você mesmo sofrer ataques morais de um inimigo esperto, não se lamente ou se zangue, combata fogo com fogo. Se possível, coloque-se na posição do injustiçado, da vítima, do mártir. Aprenda a impor a culpa como uma arma moral. A ofensiva moral. Em 1513, Giovanni de Médici, de 37 anos e filho do ilustre Florentino Lorenzo de Médici, foi eleito Papa e adotou o nome de Leão X. A igreja que Leão agora liderava era em muitos aspectos o poder dominante político e econômico na Europa, e Leão amante de poesia, teatro e pintura, como outros em sua famosa família queria fazer com que ela fosse também uma grande patrocinadora das artes. Papos anteriores haviam começado a construção da Basílica de São Pedro, em Roma, sede da Igreja Católica. Mas haviam deixado a estrutura inacabada.
Leão queria terminar este majestoso projeto, associando-o para sempre a seu nome, mas precisaria levantar um volumoso capital para pagar os melhores artistas que trabalhariam nele. E assim, em 1517, Leão lançou uma campanha para vender indulgências. Quanto mais você fica em casa, menos quer sair. E quanto mais você fica, mais tudo parece pesado. Lançou uma campanha para vender indulgências. Naquela época, como agora, os fiéis católicos confessavam habitualmente seus pecados a seus padres, que reforçavam a contrição atribuindo-lhes uma penitência, uma espécie de punição mundana. Hoje isto talvez significasse apenas fazer uma oração ou rezar o terço, mas as penitências já foram mais severas, incluindo jejuns e peregrinações ou o pagamento em dinheiro conhecido como indulgências. A nobreza podia pagar uma indulgência na forma de uma relíquia sagrada adquirida para sua igreja, uma grande despesa que se traduziria na promessa de menos tempo no purgatório depois da morte, o purgatório sendo uma espécie de casa de passagem para os que não eram maus o suficiente para o inferno, e não eram bons o bastante para o paraíso, por isso obrigados a esperar. As classes mais baixas poderiam pagar uma taxa menor para comprar o perdão por seus pecados. As indulgências eram uma importante fonte de renda para a igreja. Para esta campanha em particular, Leão despachou um esquadrão de vendedores especializados em indulgências por toda a Europa, e começou a jorrar dinheiro. Como seu principal arquiteto para o término da Basílica de São Pedro, ele nomeou o grande artista Rafael, que planejou fazer do prédio uma esplêndida obra de arte, herança eterna de Leão para o mundo. Tudo estava indo bem, até que, em outubro de 1517, o Papa recebeu a notícia de que um padre chamado Martinho Lutero, de 1483 a 1546, um irritante teólogo alemão havia pregado nos portões da igreja do castelo de Wittenberg um texto intitulado As 95 Teses. Como muitos documentos importantes da época, estava originalmente em latim, mas depois fora traduzido para o alemão, impresso e distribuído entre o público e em poucas semanas parecia que a Alemanha inteira tinha lido. As 95 teses eram essencialmente um ataque à prática da venda de indulgências. Era função de Deus, não da Igreja, perdoar os pecadores, argumentava Lutero, e esse perdão não podia ser comprado. O texto seguia dizendo que a autoridade máxima eram as Escrituras, se o Papa podia citá-las para refutar os argumentos de Lutero, o padre ficaria feliz em se retratar. O Papa não leu os escritos de Lutero, ele preferia poesia a discussões teológicas. E um único padre alemão certamente não representava nenhuma ameaça à utilização das indulgências para patrocinar projetos dignos, muito menos a própria Igreja. Mas Lutero parecia estar desafiando a autoridade da Igreja em um sentido amplo, e Leão sabia que uma heresia que não fosse reprimida podia se tornar o centro de uma seita. Em séculos anteriores, a Igreja tivera que sufocar essas seitas dissidentes na Europa com o uso da força, melhor silenciar Lutero antes que fosse tarde demais. Leão começou com uma atitude relativamente delicada, pedindo ao respeitado teólogo católico Sylvester Mazzolini, em geral conhecido como Prieras, para escrever a Lutero uma resposta oficial na esperança de assustar o padre a tal ponto que ele cedesse. Prieras proclamou que o Papa era a mais alta autoridade na Igreja, mais ainda do que a Escritura na verdade, que o Papa era infalível. Ele citou vários textos teológicos escritos ao longo dos séculos confirmando esta afirmativa. Ele também atacou Lutero pessoalmente, chamando-o de bastardo e questionando seus motivos. Talvez o padre alemão estivesse tentando conseguir um bispado. Prieras concluiu com estas palavras:
Quem diz que a Igreja de Roma não pode fazer o que está na verdade fazendo por meio das indulgências é um herege. O aviso era bastante claro. Leão estava com a cabeça ocupada durante estes anos, inclusive com a agitação no Império Otomano e um plano para lançar uma nova cruzada, mas a resposta de Lutero a Prieras chamou logo sua atenção. Lutero escreveu um texto no qual criticava os escritos de Prieras à Igreja. Ele dizia: não responderá às suas acusações e não baseará seus argumentos na Escritura. A não ser que sua autoridade para conceder indulgências e excomungar hereges estivesse enraizada na Bíblia, ela não era de natureza espiritual, mas mundana, política, e esse tipo de autoridade podia e devia ser contestada. Lutero publicou seu texto junto com o de Prieras, para que os leitores pudessem comparar os dois e tirar suas próprias conclusões. Sua citação direta de Prieras, seu tom ousado e zombador, e sua utilização da recém-desenvolvida tecnologia de imprensa para divulgar sua mensagem de uma forma ampla, tudo isto foi muito chocante e novo para os oficiais da Igreja. Eles estavam lidando com um homem esperto e perigoso. Ficou claro para Leão agora que a guerra entre a Igreja e Lutero era uma questão de vida ou morte. Enquanto o Papa pensava em um jeito de levar o padre alemão até Roma e julgá-lo como herege, Lutero acelerava sua campanha, continuando a publicar em um ritmo alarmante, em um tom cada vez mais cáustico. Em uma carta aberta à nobreza cristã da nação alemã, ele afirmou que Roma havia usado sua autoridade espúria para intimidar e amedrontar o povo alemão durante séculos, transformando os reinos germânicos em estados vassalos. Você acha que o fato do curso que você quer fazer, da faculdade que você escolheu, ser muito concorrido é o problema? Você está enganado. Vassalos. A Igreja, ele disse novamente, era um poder político, não espiritual, e para escorar seu governo mundano havia recorrido a mentiras, documentos forjados, todos os meios que fossem necessários. Sobre o cativeiro babilônico da Igreja, ele voltou a atacar o estilo de vida luxuoso do Papa, a prostituição entre a hierarquia da Igreja, a arte blasfematória patrocinada por Leão. O Papa chegará ao ponto de mandar encenar uma peça imoral e obscena de Maquiavel, chamada Mandragola, dentro do próprio Vaticano. Lutero comparou o comportamento correto defendido pela Igreja com o modo como os cardeais realmente viviam. O Papa e seu séquito, Lutero acusava, que eram os verdadeiros hereges, não ele. De fato, o Papa era o Anticristo. A Leão parecia que Lutero havia reagido à ameaça de Prieras elevando a temperatura. Nitidamente a ameaça tinha sido fraca, o Papa tinha sido tolerante demais. Era hora de mostrar força de verdade e encerrar esta guerra. Assim, Leão redigiu uma bula papal ameaçando Lutero de excomunhão. Mandou também oficiais da Igreja à Alemanha para negociar a prisão do padre. Estes oficiais, entretanto, voltaram com notícias chocantes que alteraram tudo. Nos poucos anos transcorridos desde a publicação de As 95 Teses, Martinho Lutero, um desconhecido padre alemão, havia se tornado uma sensação, uma celebridade, uma figura amada em todo o país. Onde quer que os oficiais fossem, eram assediados com perguntas impertinentes, até ameaçados de apedrejamento. As vitrinas das lojas em quase todas as cidades alemãs exibiam quadros de Lutero com uma auréola sobre a cabeça. 9/10 dos alemães gritam vida longa a Lutero, um oficial relatou a Leão, e o outro 10º morte a Roma. Lutero havia de algum modo despertado o ressentimento e o ódio latentes do público alemão pela Igreja. E sua reputação era impecável, seus livros vendiam muito, mas ele se recusava a receber rendimentos provenientes de seus escritos, praticando claramente o que pregava.